A gente sempre sabe, né, Gustavo, já debatemos isso, e é tão importante, né, esse aspecto. Muitas vezes o pessoal fala, rumo ao 100, a gente está 100 sacos, é realmente aonde nós devemos chegar, né, é a grande meta. Mas esse caminho que leva aí, tendo pequenos ou grandes ajustes na propriedade, fazem muita diferença ao final. E aí a gente vai contar com a tua experiência para a gente trazer para o produtor nesse momento como que ele realmente pode estar fazendo já nessa safra algumas alterações e o que são um papel importante aí da pesquisa, da consultoria, da assistência técnica, né, e da informação principalmente para o produtor. E olhando para o arquitetando plantas, né, Gustavo, plantas de alta performance, como que a gente vai construir produtividade, como que a gente vai construir plantas de alta performance, nesses 15 anos, assim, qual é o seu conceito realmente de arquitetar plantas? Como na prática a gente pode trazer isso para o nosso produtor e para a área técnica que nos ouve, né? Excelente pergunta, Felipe, porque a gente tem visto, né, muitos profissionais até falando hoje sobre arquitetura de plantas e muitas vezes pensando que é só uma questão de construção da planta e redução do porte. Na verdade, nós temos que pensar a arquitetura sobre o ponto de vista de produtividade, de produção, principalmente olhando a capacidade que a planta tem de produção de grãos no terço bacheiro da planta. E quando nós temos aí dois grandes problemas dentro da nossa cultura da soja, que é o acamamento e principalmente a canela da soja, né, a falta de vagem no terço inferior, a gente vai ver que nós temos vários fatores que levam a isso. Mas o principal é a falta de luz chegando no bacheiro. Então, quando a gente fala em arquitetura de plantas, quer dizer o seguinte, que a partir desses cultivares que nós temos mais modernos, com a folha mais estreita, ângulo de 45 graus do pecíolo, a formação de maior quantidade de vagens e, principalmente, tendo uma capacidade de formação de grãos, nós precisamos que essa luz chegue uma maior quantidade possível nessas folhas do bacheiro. E quando nós falamos essa questão toda, a gente vê que nós sofremos não uma mudança somente da genética da soja nesses últimos anos, mas nós tivemos uma mudança também do equilíbrio da fertilidade do solo, uma mudança na adubação, uma mudança no manejo da cultura, e isso tudo faz com que a gente precise observar algumas questões hoje, né? E dentre essas questões todas está principalmente a questão da formação dessa estrutura toda de ramificações. Antigamente, quando você escutava um professor de fisiologia falando, ele dizia que, obviamente ele falava que era importante, que era quanto mais vagens, maior o potencial produtivo. Só que tinha um erro muito grande de avaliação, que quando ele falava quanto maior a quantidade de vagens, ele falava que quanto mais ramificações a planta tivesse, maior seria a produção. E hoje a gente sabe que não é isso, né? E nesses 15 anos que eu estou falando, né, são os 15 anos que a gente começou a ter um teto produtivo mais alto, lá por 2010, nós saímos dos 60 sacos por hectare e fomos para os 80 sacos por hectare na nossa área, e a gente começou a sentir, opa, nós temos alguma coisa de mudança aqui muito forte. E quando que a gente, nesses 15 anos, uma das coisas que a gente observou é que os cultivares com menos ramificação e população mais adequada estavam produzindo mais. Bem diferente do que muitas vezes esses professores de fisiologia estavam falando, que era quanto mais ramificação, melhor. Quem que veio depois a comprovar isso, que a gente já comentava isso lá atrás, para os dias atuais? O SESB. O SESB pode ser um concurso de produtividade, um concurso de Miss, onde tudo que tem de melhor vai estar lá, mas a gente pode concluir, né, nesses últimos anos, os campeões do SESB, os cultivares campeões do SESB, não só nacional como regionais, vai ter uma característica importante. Qual a principal característica em comum? A baixa ramificação dessas plantas. Então, essa característica que nós temos de cultivares teto produtivo alto, com baixa ramificação, foi adequada porque nós estávamos perdendo muita produtividade pelo excesso de viçamento da planta. Então, a planta viçava demais, crescia demais, esse entrenó comprido, fazendo com que a planta, então, não recebesse no terço inferior luz. Não tendo luz, jogava fora, então, a sua vagem. Então, a partir dessas observações que a gente teve, e os cultivares com menos ramificação nos trazendo um teto produtivo mais alto, a gente começou um trabalho muito interessante. Inclusive, em 2010, nós começamos com o nosso ATS Soja, Ajuste Tecnológico da Semeadura de Soja. Nós, durante 4 anos, nós chegamos a ter 12 áreas no Rio Grande do Sul, com 6 épocas diferentes de semeadura, com 4 populações,
3 espaçamentos, para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre isso. E durante esse período, a gente observou muito essa questão da formação da planta. Nós tivemos anos muito ruins de produtividade, como foi 2012, né, uma seca violenta, mas também tivemos anos muito bons, né, 2013, próprio 2014. E uma das coisas que a gente observou é que lá atrás, quando nós tínhamos um teto de produtividade, porque dependia 100% do clima. A partir do como a gente começou a olhar a planta sobre o aspecto de formação dela, a gente reduziu o risco clima. É óbvio que o clima ainda é definitivo em termos de potencial produtivo, né? Como nós falamos antes, né, Felipe? Nesses últimos 6 anos, o Rio Grande do Sul teve pelo menos 4 secas violentas. Algumas regiões foram até 5, né? Coisa que nunca tinha sido visto na história do Rio Grande do Sul. Eu mesmo, o primeiro período de seca que eu tive foi 2 safras, foi 2004 e 2005, depois 2012. Mas eu me lembro lá em 2004, quando a gente conversava com o pessoal mais antigo, o pessoal já começava a se lembrar de 97, de 91, de 87, até 61 o pessoal me relatava. Mas era um ano e depois 2 ou 3 anos bons. Então, esses últimos anos, de uma sequência tão grande, a gente nunca teve. E não quer dizer que entre 2013 e 2019, que foi muito bom, o pessoal dizia que tinha mudado o clima e ajudado o Rio Grande do Sul, não quer dizer que agora mudou o clima para piorar. São condições climáticas que acontecem. Nesse intuito, eu comparo lá 2004, 2005, a gente teve áreas naquela seca de produtividade de 4, 5 sacos por hectare na região de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, que nunca mais aconteceu isso. Então, mesmo em 2012 nós já tivemos produtividades maiores, e mesmo nesses últimos anos, nós já tivemos áreas de 20, 25, 30, 35, que não paga a conta. Deixar bem claro que eu não estou aqui dizendo que foi bom, não. Mas nós temos um ganho de potencial de produtividade. Então, nós temos um ganho no transcorrer do tempo. O que nós precisamos agora, né, é construir isso. E eu comparo muito a nossa área em Passo Fundo, que no ano passado foi uma seca importante, mas que produziu 42 sacos por hectare na nossa área. No ano anterior, que tinha sido um ano bom, tinha produzido 84. Nessa mesma área que lá em 2021, nós chegamos até algumas parcelas que produziram quase 10 mil quilos por hectare. Então, a gente vê, claro, que o clima, né, tem uma mudança muito grande nesse potencial produtivo. Mas o nosso manejo também modificou. Então, nós precisamos conhecer um pouco mais esses manejos para a gente entender um pouquinho o que nós precisamos estar fazendo nessa planta para interferir. E a interferência, muitas vezes, não começa lá no crescimento da planta. Quando a planta está crescendo, a planta cresceu demais. Não, ela começa lá com a correção do solo, com a cultura e cobertura, a planta de inverno, a adubação. Tem uma série de coisas que fazem parte desse processo e que é o que a gente chama da escada da alta produtividade. 6 passos para a gente atingir um teto produtivo mais alto. A gente sempre fala que é para sair dos 13 mil quilos para ir para 6 mil quilos por hectare, mas que a gente precisa dar passo a passo, porque não existe um produto milagroso, uma bala de prata que vai fazer isso, né? Mas nós temos que fazer essa construção dessa planta para esse teto produtivo mais alto. Acho importante, né, Gustavo, essa tua abertura do nosso podcast nos traz já inúmeros pontos para a gente já trazer muito tempo de conversa aqui. Mas eu quero continuar por aqui na escada da alta produtividade, porque isso faz muito sentido dentro do que a gente vem comentando, porque inúmeras pessoas que já passaram aqui trouxeram processos, passos que a gente tem que ir fazendo, e não existe o produto milagroso à bala de prata. Então isso é meio que uma unanimidade entre a nossa conversa, falando sobre construção de produtividade, falando sobre aumentar o potencial produtivo, e a gente anda na linha do manejo. E eu gostaria de seguir por aí, mas é importante, né, Gustavo? A escada da alta produtividade é algo importante, né? Porque ela nos traz uma visão de estruturação, de processo, de seguir passos, e não necessariamente nos remete a cultivar da moda, que muitas vezes acaba sendo posicionada, eu quero agora ter uma alta produtividade, eu vou botar um monte de adubo. Não é bem assim, né? A gente sabe que não, né? São passos importantes, mas vamos por aí. Quais são os passos da escada da alta produtividade e por que ela é tão importante? Ou seja, do ponto de vista de manejo, né? E de passos a ser seguido, de processo de forma geral. Bom, dentro dos 6 passos, a gente começa com o primeiro, que é o equilíbrio químico e físico do solo, né? Não adianta a gente ter um solo compactado, não adianta ter um solo com muito alumínio presente,
que nós não estamos preparados para um teto produtivo mais alto. Então, a primeira coisa, nós precisamos olhar sobre o ponto de vista físico do solo, então, ter um solo com uma boa porosidade, uma boa densidade, sobre o ponto de vista químico, de preferência equilibrado para que tenha aí uma boa formação de raízes, então, zerar alumínio numa camada pelo menos entre 20 e 40 centímetros, um bom equilíbrio de cálcio, magnésio e potássio, e equilíbrio dos três quer dizer o percentual de cada um deles, né? Então, cálcio acima de 50%, magnésio entre 13% e 18%, potássio entre 13% e 5%, bons níveis de fósforo, níveis acima de 15 miligramas de enxofre, e dentro desse sistema a importância da reciclagem dos nutrientes. E nessa reciclagem, inclusive do carbono, a presença das culturas de cobertura ou a sucessão dessas culturas. Que, aliás, o sistema de produção cada vez mais tem sido importante para a gente entender melhor, né, as sequências que a gente vai ter de potencial produtivo. Então, as nossas culturas principais, obviamente, são as nossas rainhas, que mandam no seu tempo e no seu potencial, mas tudo tem que ser em função, né, dessas culturas, né? A soja é a nossa rainha, então tudo a gente faz para que a soja não seja prejudicada dentro desse sistema. Se a gente estivesse lá no Mato Grosso, os algodoeiros iam colocar o algodão como a principal cultura para isso, né? Então, cada região ou cada sistema, a gente precisa estar olhando melhor essas características. Mas a gente entender melhor esse sistema, né? Não só como cultura e cobertura, como também a intensificação dessas atividades. Hoje nós temos algumas regiões que já estão fazendo 3 culturas por ano, culturas econômicas, e com teto produtivo alto, principalmente abaixo de pivô. Então, a gente ter esse potencial faz com que a gente aumente não só a produtividade, mas a gente precisa aumentar também o segundo passo, que é justamente a adubação adequada. Então, o que é a adubação adequada? Nada mais é do que nós observarmos o que tem de presença de nutrientes no solo, observar a necessidade da cultura. Nós temos uma mudança das culturas, né, principalmente a soja, por exemplo, com maior exportação de potássio na nossa cultura atual, a demanda de micronutrientes, e nós darmos, então, de acordo com o potencial de produtividade. Como tu falou, né, Felipe, não adianta a gente fazer uma montoeira de adubo, né, a gente botar 10 toneladas de adubo por hectare, nós não vamos tirar 100 toneladas de soja. Tudo é limitado, existe uma curva, né, isso é muito bem estudado. A questão toda hoje é a gente saber qual o nutriente, qual a quantidade, quando aplicar, né? E isso foi um trabalho muito grande que a gente começou a realizar lá em 2006, de fazer um screening de nutriente por nutriente, fonte por fonte, momento por momento de aplicação, cultura por cultura, para a gente conseguir fazer esse posicionamento mais adequado.